Boa noite. Bom, galera, eu vim para mais um vídeo e hoje vocês viram que nós temos uma participante especial, Dona Brisa. Bibi, vamos ficar quietinho? A mãe falou que ia gravar vídeo, né? É hora de falar de Papai do Céu, né? Então tem que ficar quietinho, tudo bem? Combinado? Bom, galera, eu vim fazer esse vídeo hoje e eu concordo que eu vim fazer ele um pouco bolada. E por que eu coloquei essa música? Quem me conhece, quem veio fazer unha comigo durante esse ano de 2020, via que eu sempre falava que eu fazia tudo pelos meus filhos, mas que eu tinha um grande sonho de pregar a palavra. E essa é uma promessa que já me acompanha há muito tempo, entendeu? E uma vez, quando eu me batizei lá em Minas Gerais, que eu fui obreira da Igreja Mundial, eu fui num congresso com o pastor, e um pastor que estava pregando lá, disse que tinha tido uma visão, né, comigo, e que ele me viu pregando num lugar onde 70 mil almas iam se converter naquele lugar. Quando o pastor me falou, eu confesso que eu não acreditava muito em profecia. E eu achei muito pretensioso 70 mil almas. Ainda mais para mim, que era uma pessoa tão desacreditada por todo mundo. E isso já vai fazer já quase 8 anos, essa promessa. E eu sempre tive esse sonho, eu carreguei comigo. Pera aí, gente. Ô, Bibi, vamos soltar a porta? Ô, Rick, pega a Bibi aqui. Pode parar, mocinha, você vai dormir, viu? E... Pode pegar ela, filho, pode levar. Põe ela pra dormir. Malcriada.
E beleza, já se passaram anos de lá pra cá. E eu acredito que tudo tem seu tempo. E chegou o tempo de eu me santificar. Eu ia para as igrejas e eu via sempre as pessoas serem tocadas pelo Espírito Santo. Eu via as pessoas dando fruto. E eu era uma pessoa que eu ia para a igreja e quase não conseguia parar nas igrejas. Mas eu achava que o problema era comigo. Mas, na verdade, o problema era nas religiões. Porque eu saí da igreja, fui para o meu quarto, encontrei Deus no meu quarto e por algum motivo estou passando por provações e achei que eu precisasse de uma igreja. Talvez eu tivesse errada, que de fato eu precisasse de uma igreja. E eu fui questionar Deus, né? Sobre todas essas perguntas que eu tinha, que cresceram dentro de mim. E em vez de questionar o homem, eu questiono direto Deus. Porque se Deus fala com o pastor, fala com o obreiro, Deus também fala comigo. Eu não sou diferente. E nem ninguém é diferente. Deus fala com todos aqueles que buscam Ele. E eu fui uma pessoa que busquei muita intimidade com Deus. E eu perguntei para Deus, falei, poxa Deus, faz 2 anos que estou buscando intimidade com o Senhor, santificando meus caminhos. E tem tantas coisas ruins acontecendo comigo ultimamente, tanta aprovação. Eu passei um ano de 2020 tão maravilhoso e, deu 2021, parece que só deu coisas erradas. Só que Deus me disse que eu estava sendo egoísta ao dizer assim. Porque essa visão era uma visão que as pessoas estavam tendo de mim. Puta, a Jamila conseguiu tudo ano passado e agora só está acontecendo zica com ela. E até a saúde dela foi afetada. Coisas que eu também me questionei. Quando eu deixava de olhar para Deus, eu questionava assim. Porque enquanto eu estava com os olhos fitados, focados em Deus, nenhum momento eu questionei que eu estava passando por dificuldade. Eu recebi a dificuldade de Deus com alegria. E por um momento eu deixei de olhar para Deus e comecei a olhar para as pessoas me dizendo que eu estava fazendo alguma coisa errada, que alguma coisa eu estava fazendo de errado por estar sofrendo desse jeito. E como nos vídeos anteriores eu falei, eu comecei a me examinar e fui me examinando aqui e ali e falei, Deus, eu tenho defeito, não tem gente perfeita nesse mundo, mas... Desculpa, gente, eu puxei. Mas eu sei que em pecado eu não tô. Não tem pecado dentro de mim, eu tenho defeito. Mas pecado dentro de mim eu sei que eu não tô. E se eu tô, todos os dias eu oro para Deus mudar isso. Enfim, Deus me falou que o diabo não levanta na vida das pessoas que já são dele. Que o diabo se levanta na vida das pessoas que têm promessa, na vida das pessoas que estão procurando uma melhora, porque todo mundo tem uma promessa, todo mundo tem uma identidade única para Deus. Só que nem todo mundo aceita. Tem pessoas que gostam de ir na igreja e estão anos dentro da igreja e para elas tudo bem. Tá vivendo da forma que elas vivem. Só que eu sempre quis viver o sobrenatural de Deus. Então eu busquei por esse sobrenatural. Eu não queria ser uma pessoa ouvinte, eu queria ser uma pessoa praticante da palavra. E para eu praticar a palavra, eu tinha que entender ela. Enfim, e foi indo e aconteceu, como falei para vocês, que eu procurei uma igreja, que eu estava vivendo uma luta espiritual. E enfim, hoje eu fui nessa igreja de novo pela 3ª vez. E eu voltei de lá muito bolado. Eu não sei se eu vou voltar lá. Eu quero voltar para visitar. Mas como meu ministério eu não quero. Perguntei a Deus por que Deus me permitiu ir nessa igreja. Mas aconteceu o seguinte. Eu fui na igreja a primeira vez. Eu não fui na igreja, na verdade. Eu estava passando e ouvi a palavra, me chamou a atenção e eu parei para ver. E uma moça chegou lá bem contente, alegre, e me convidou para entrar. E como eu falei para vocês no outro vídeo, eu senti muita palavra de Deus lá, muita verdade nos pregadores. Depois eu voltei a 2ª vez e foi quando eu falei para vocês que o diabo tentou me envergonhar lá. Ele me tocou lá, fez gracinha. E hoje eu voltei pela 3ª vez.
A primeira vez eu fui muito bem, fui recepcionada assim, até me levarem para dentro. Depois eu parti daquele lugar e ninguém me mandou uma mensagem, ninguém me perguntou nada sobre mim, sabe? A não ser uma mocinha que já era cliente minha e perguntou para mim se eu tinha gostado, me convidou para voltar. Na segunda vez que eu voltei e já levei uma pessoa comigo. E essa minha amiga foi comigo e ela não quis voltar hoje, porque ela viu muita gente cochichando sobre a gente, muita gente falando da gente, fazendo fofoca. Ela ainda falou: ai, Mila, que coisa feia, as pessoas estão cochichando da gente. E quando eu vou na igreja, eu adoro mesmo, porque afinal a gente estamos indo para a igreja para adorar o Senhor. A gente tem que buscar a Deus a todo momento dentro da nossa casa. E quando a gente vai para a igreja, é para adorar o Senhor. Porque eu fiquei me perguntando para Deus o porquê dos templos, se a igreja somos nós. Porque eu questiono muito Deus. Eu não sou uma pessoa que eu leio a palavra, não entendi e simplesmente passo batido. Não, eu sou uma filha que questiona meu pai. Se meu pai quer que eu faça a vontade dele, eu quero entender a vontade do meu pai. E ele me disse que a igreja é para que a gente possa se reunir lá em determinados dias e todos nós levantarmos clamor, adoração para o Senhor, entendeu? Imagina se a gente adorando e buscando o Espírito Santo sozinho, imagina a gente se reunir no poder que não teria uma igreja. E foi onde eu fui convencida a procurar um ministério e comecei a ir nessa igreja. E eu fui, como eu disse pra vocês, o inimigo me tocou, eu me manifestei na última vez que eu fui. E hoje eu voltei com a minha filha. E cara, eu nunca fui tão mal recebida. Ninguém na igreja me deu um oi. E ó, que eu estava indo lá pela terceira vez. E eu penso assim, as pessoas me veem adorar muito a Deus quando eu estou dentro da igreja. Eu dou glória, eu glorifico. E eu creio que por elas ter visto eu sido tocada, elas acharam que eu não era de Deus, que o diabo estava na minha vida. Mas eu queria deixar só uma coisa clara. Que o diabo não toca e não se levanta na vida daqueles que já são deles. Tem muita gente dentro da igreja que a casa dela é o próprio trono de Satanás. Mas a pessoa não aceita. E como ela veste uma máscara e vai para a igreja, elas mentem para si mesmo. Existia uma música antes que dizia que a pior mentira é quando você mente para si mesmo. E hoje eu voltei naquela igreja. A igreja estava lotada, cheia de gente, quase não tinha banco. E cara, eu me senti muito mal dentro da igreja. Ninguém falou comigo. E as pessoas me olhavam como se eu fosse o próprio demônio dentro da igreja. Tipo, o que essa menina tá fazendo aqui de novo? Por que ela voltou na igreja? Ela não tem vergonha? E não, eu não tenho vergonha. Porque a igreja, ela é um hospital, você está indo lá para ser curada. Eu estava buscando Deus na minha casa e enquanto estava sendo o suficiente eu buscar sozinho, eu busquei com a minha família. Quando eu fui até uma igreja, foi para me receber ajuda. É para isso que está lá o papel do templo, o papel do pastor, para ajudar as ovelhas que entram na igreja. E como eu entrei uma ovelha abatida, uma ovelha machucada, ninguém me recebeu. É como se as pessoas tivessem olhado para minha ferida, que foi exposta ali, entendeu? E ninguém quisesse ter curado minha ferida. Todo mundo apontou minha ferida e achou que eu era uma ovelha que não prestava. Porque hoje eu voltei lá e ninguém me deu uma boa noite. Entendeu? Ninguém falou um A comigo. Eu creio que qualquer pessoa quando vai na igreja, que ela tá com um problema, eu acho que ela quer ser acolhida, eu acho que ela quer que as pessoas se importem com o problema dela. E aí eu fui ao banheiro lá na igreja, eu falei: Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu não preciso passar essa humilhação. Eu levanto clamor pro Senhor na minha casa. Eu tentava louvar, mas com a máscara não dá. Então, quando eu puxava o ar para louvar, a máscara me sufocava. Então, eu abaixei a máscara para louvar. Na hora, a moça já veio e pediu para eu pôr a máscara e não podia. E eu vi que tinha outras pessoas lá sem máscara e elas não agiram da mesma forma. E eu estava louvando. E como que eu ia louvar? Como é que alguém canta com uma máscara na boca? E eu peguei e falei assim: bom, Senhor, eu quero respeitar se é a regra. Só que aí foi nesse momento que eu olhei para trás e fui olhar a igreja.
E dentro dessa igreja eu vi uma menina que era amiga da minha filha. Ela se prostitui, ela faz programa. E eu não tô aqui para falar que ela é errada. Mas eu tô querendo falar pra vocês que isso ela faz ainda nos dias frequentes. E ninguém tava olhando, julgando ela. Por quê? Porque ela nunca expôs as fraquezas dela. E eu olhei outras pessoas ali, e várias pessoas já foram até minhas clientes. Eu vi pessoas que entravam na minha casa para fazer a unha e falavam mal do irmão, do ciclano, do fulano. E falavam de Deus. E todas essas pessoas estavam lá. Mas como a minha vergonha foi exposta e a delas estão escondida, por isso que o diabo tocou a minha vida. Porque eu estou buscando verdadeiramente a Deus. Eu não me importo se o diabo vai me tocar 1, 2, 10 vezes na frente de quem ele vai tocar. Eu sei que aonde eu estiver e eu estiver buscando a Deus, uma hora ele vai cessar, uma hora ele vai embora. Você entendeu? E queria falar também que as pessoas que vão para Deus, se achar que não vão ter provação, se tu tá em Deus e não tá tendo provação, parceiro, tu tá fazendo tudo errado. Porque o diabo, ele se levanta na vida daqueles que buscam a Deus. E é por isso que o diabo tem se levantado ferozmente na minha vida. Tentando me parar, tentando me fazer me caluniar, tentando me envergonhar. Só que Deus falou para mim, seja forte e corajosa. No mundo você passará tribulação, você será tentado, mas sobretudo você é mais que vencedor. E antes eu fui muito magoada, eu fui muito tentada, eu fui muito excluída pela sociedade porque eu era uma pessoa que andava nos caminhos errados. E hoje eu vejo que as pessoas estão me excluindo por causa de Deus. Que nem eu falei pra vocês, eu tive o batismo do Espírito Santo faz 2 meses. E dentro disso eu tive muitas experiências espirituais. E eu acho que é comum a gente ficar confuso. Só que eu busquei... Dentro da minha, sempre eu tenho minha cabeça muito firme. E eu fui buscar experiências de outras pessoas. E outras pessoas já viveram isso, tudo isso que eu tô vivendo. Mas enfim, eu fui muito maltratada na igreja. Eu não gostei, fiquei muito triste. Aí eu falei pra Deus que eu não precisava ficar lá. E nisso uma mocinha começou a louvar. E cara, que mocinha, você via, ela sentia a presença do Espírito Santo. O pregador, lá os pregadores, eles têm o Espírito Santo, eles pregam a verdade. Mas pensa, filho, num povo fiel, aquela igreja lotada, mas ninguém solta um glória, ninguém dá um aleluia. Ninguém se derrama na presença do Espírito, ninguém louva. Todo mundo fica te olhando como... E você, eu que estava louvando, a minha filha que estava louvando, as pessoas olhavam pra gente como se a gente não fosse digna de louvar o Senhor. Porque a minha filha estava de regata, porque a minha veste não é como a delas. Porque a igreja de lá vão todo mundo de saia. Mas eu não olhei para aquilo. Eu não achei que lá não era lugar para mim. E eu vou com a minha calça, eu vou com o meu tênis, a minha filha também vai da forma que ela quer. E eu não sei se isso incomodou as pessoas. Eu só sei que tava todas as mulheres de saia até o pé, mas muitas delas, como eu disse pra você, muitas delas já teve no meu salão falando mal dos outros. Muitas delas, como eu disse, teve uma moça dela que tava com a saia lá no pé e se prostitui, não é pra criar o filho, entendeu? Porque o filho tem uma boa pensão do pai, se prostitui pelo simples fato de querer fazer unha em gel, de querer andar na moda. Eu vi outras pessoas, mãe de família, porque me julgam assim, porque eu não tenho marido. Filha, não adianta o teu marido se teu marido te trai. Não adianta você ter um filho só, entendeu? Se o seu filho não estiver debaixo da presença do Senhor. Não adianta você ter um carro importado se o teu dinheiro não compra a tua felicidade. Porque eu falo pra você, eu tô sendo fuzilada, parceiro, pelo inimigo. Todo dia o inimigo me dá um tiro. E eu dou glória a Deus, eu tenho coragem, eu tenho motivos para me chegar na igreja e dar aleluia, e dar glória a Deus, porque mesmo em tudo que eu tô passando, Deus não deixou de me olhar, de cuidar dos meus filhos, não deixou de me abrir a porta, de me livrar do pior. Então, em tudo dá glória. E cara, eu fiquei abismada com aquela igreja muda, com aquelas pessoas, a igreja inteira me olhando, e em vez delas olharem para dentro de si mesmo, delas começarem a se corrigir, porque foi assim que eu me corrigi, quando eu deixei de olhar para os outros, quando eu deixei de falar que aquele fulano não prestava, ou que aquele ciclano não prestava, e comecei a falar para mim, e aí, Jamila, o que você presta?
comecei a me encarar na frente do espelho e mudar as minhas coisas, mudar os meus defeitos. E olha que eu pegava pesado comigo. Eu procurava os defeitos mais assim obscuros e confessava eles perante ao Senhor, confessava eles para os meus filhos. Porque diz que quando você confessa, você confessa, se arrepende e corrige aquela parte. E foi assim que eu fui fazendo. E cara, eu tenho uma intimidade imensa com Deus. E mesmo eu tendo um monte de defeito ainda, e dentro da igreja, um monte de gente morta, um monte de gente pecadora, um monte de gente morta espiritualmente, que não conhecem a Deus, que não tem intimidade de Deus e usa o santo nome de Deus em vão, dentro da sua casa, dentro nas redes sociais, e ficam envergonhando o evangelho, porque uma pessoa posta lá: se você tem depressão, me procura. Deus está na sua vida, mas quando vê uma mulher chegar na igreja com problema, ninguém chega nela e pergunta: como você tá? Você precisa de uma palavra? Olha, você quer que eu vou na sua casa orar com você? Assim como o rapaz que eu falei pra vocês, o Wellington ele tá vindo na minha casa um dia sim, um dia não. Hoje ele me trouxe livros, hoje ele veio com a esposa dele aqui, ele orou por mim, ele tá jejuando por mim. Isso é cravar uma luta pelo teu irmão. E Deus precisa de pessoas assim, que pegue o irmão na fraqueza e que crave a luta junto com ele. E não que venha aqui, que pregue um monte mais de prego nele, porque crucificado já foi Cristo, você entendeu? E enfim, aí eu saí da igreja, não consegui ficar lá. Falei: ai Deus, não tá legal, eu não mereço isso. Se eu ficar aqui dentro dessa igreja, em vez de eu sair daqui cheia do Espírito Santo, eu vou sair cheia de sentimentos meus, vou estar cheia da minha alma, porque eu não tô gostando desse povo me encarando, porque ninguém aqui é melhor do que eu. E vim embora. Aí eu cheguei em casa e falei pra ela: nós vamos ver lá em casa. Aí a gente fomos lá, lemos Isaías 40, tivemos um entendimento legal e falei: vamos adorar a Deus. Porque, velho, eu fui tão empolgada pra adorar a Deus na igreja. Eu falei: nossa, hoje eu sinto que vai ter fogo na igreja. Filho, saí de lá queimada pelo Satanás. Aí eu vim embora e vim aqui, comecei a levantar o clamor aqui em casa. E eu consegui entrar em espírito. E fazia tempo que eu não sentia essa presença como eu cheguei. E quando eu entrei no espírito, eu tive uma visão de um lugar que tem uma estradinha de terra, que é bem próximo aqui da minha casa. E eu já tive outras experiências assim com Deus. Aí Deus falou pra mim assim: vai lá nesse lugar, que tem uma pessoa lá que precisa de você. E eu falei: nossa Deus, mas agora? E nisso eu olhei no relógio, era 7h40 da noite. E antes de eu ir para a igreja, Deus já tinha me falado que quando eu viesse da igreja era para mim vir por aquele lugar, por aquele caminho. E eu acabei que saí da igreja mais cedo e não vim por lá. Só que eu sabia que Deus tinha algo hoje para fazer, que ele ia me usar de alguma forma hoje. E beleza, e Deus me deu essa visão e eu voltei e falei: Ike, vamos ali com a mãe, que eu tive uma visão e tal. E os meus filhos sabem a minha intimidade com Deus. E ele foi lá comigo, eu ainda falei pra ele, nossa, velho, 7:20, se pegar a gente na rua, né, por causa do lockdown lá, sei lá. Eu falei: mas era bem o horário que eu ia estar vindo da igreja. Eu fui até essa estradinha de terra, só que ela era muito escura, e eu fiquei com medo de entrar lá. Eu confesso pra vocês, a luz do celular era muito fraquinha, era uma matinha muito fechada, e eu fiquei com medo. E eu falei: ai Deus, eu não vou entrar aí não. Aí eu orei, falei: eu vim até aqui, chamei alguém lá, falei: tem alguém aí e tal. Ninguém respondeu, eu falei: Rick, vamos embora que a mãe tá ficando doida. No que eu tava vindo embora, surgiu um jovem do nada, andando na rua. E o meu filho falou assim: ah lá, um jovem, mãe. Eu peguei e falei: nossa, filho, um jovem. E eu ia virar, eu ia virar pra subir na minha rua, só que ele tava vindo. E Deus falou pra mim que era ele que Deus queria que eu falasse. E eu peguei e falei: mano, o que eu vou falar com esse cara, velho? Eu não tenho nem ideia pra puxar pro cara e tal. Aí eu peguei e passei por ele, aí eu peguei e falei: filho, me arruma um cigarro. Ele tinha um jeitinho, tá? Tava com um bique na mão. E ele me ignorou. Aí eu falei: filho, aí ele voltou assim, ele falou: moça, desculpa, eu não tava te ouvindo. Um rapaz maior que eu. Falei: você não tem um cigarro pra me dar? Aí ele falou assim: ah, não tenho, eu tô até atrás de um cigarro, eu tô no corre de um cigarro. Aí eu falei pra ele, falei assim: mas você mora aqui? Ele falou: não, eu moro no centro.
Eu falei, o que você tá fazendo aqui essas horas, né? Depois das 8 horas não pode ser pego mais ninguém na rua e tal. E ali Deus fez fluir trocar ideia. Aí ele falou assim, não, eu tô indo na casa de uma amiga, ele meio que desconversou o local que ele tava indo. Só que eu sabia que Deus queria algo com aquele menino. E eu comecei a conversar com ele, eu falei pra ele assim, quantos anos você tem? Ele falou, tenho 13. Velho, o menino tinha 13 anos, o moleque parecia ter uns 18. Parecia um homem, tipo um menino formado. E eu falei, caraca, filho, o que você tá fazendo longe de casa, 13 anos? É porque eu sou uma mãe super responsável, meu filho tem 15 anos e meu filho não sai de casa. A não ser que tenha um lugar exato pra ir, tem hora pra ir e voltar. E ele pegou e falou assim, não, eu tava na casa dos amigos meus usando droga, e eu falei pra ele, o que você usa? Ele falou, eu fumo o que vier e tal, e eu achei muito triste aquele menino daquela idade falar aquilo. E eu falei, por que tu faz isso? Aí ele falou assim, minha mãe morreu desse vício, e por causa dela eu tenho esse vício. E eu falei, caraca, filho, como assim você não precisa herdar o que sua mãe teve de ruim? E eu sei que Deus foi falando, me usando pra falar com o menino, eu não consigo lembrar pra vocês exatamente a nossa conversa, o teor da nossa conversa, mas eu sei que Deus foi me usando para falar com ele. Eu trouxe esse menino até na minha casa, eu dei janta para ele jantou aqui comigo. Aí ele pegou um cigarro e eu falei para ele deixar eu pagar um Uber para ele, eu conversei com ele. Ele foi tocado, ele aceitou Jesus, ele aceitou eu fazer uma oração para ele, os meus filhos seguraram, e todo mundo nós seguramos a mão, e ele aceitou, e ele saiu daqui com um pensamento totalmente diferente que ele entrou. Eu tentei pagar um Uber para ele ir embora, mas ele não quis de jeito nenhum, ele estava irredutível. Ele me passou o Instagram dele, ele disse que ele veio de São Paulo faz 1 ano, e eu fiquei muito feliz com isso, porque hoje eu saí disposta a adorar o Senhor dentro daquela igreja. E eu sabia que Deus tinha uma obra e infelizmente o homem lá dentro daquela igreja falhou e eu falhei também quando eu olhei para o homem, que eu não devia ter saído da igreja, eu devia ter ficado até o final, eu devia ter olhado para o pastor, eu devia ter olhado para a palavra que o pastor ia ministrar. Mas eu confesso que eu fiquei bem chateada. E como eu tenho passado por momentos difíceis, como eu tenho tido sintomas de depressão de novo, eu decidi que eu não vou deixar as pessoas me ferirem mais, porque eu não preciso disso. Então talvez eu volte naquela igreja um outro dia, eu vou visitar outras igrejas. Eu creio que Deus vai me arrumar um ministério, eu creio que existe algum lugar que as pessoas se importem realmente com as outras e não se importem só de ter uma igreja lotada de pessoas mortas. As pessoas têm que relembrar do novo nascimento. O Espírito Santo de Deus, ele é real. É impossível você ter tido um encontro com o Espírito Santo de Deus e continuar agindo da mesma forma. E se você já teve e está agindo dessa forma, é normal também. Porque as pessoas às vezes falam assim, eu fui tocado pelo Espírito Santo, fui batizado pelo Espírito Santo, e aí a pessoa acha que já tá boa, que já tá santa, que já tá maravilhosa, e que o diabo não vai tocar mais ela, mas não, pelo contrário. O diabo se levanta, ainda mais depois que você recebe o selo, o toque do Espírito Santo, o batismo com o fogo. É aí que o diabo se levanta mesmo, porque aí agora que você cria poder, que você tem nas suas mãos poder de cura, você tem na sua boca poder de vida. E então o inimigo ele fica muito furioso, ele já se levanta contra a gente, ainda vai às vezes os abençoados de Deus lá ainda alimentar os bichos, fazer macumba para nós, mas contra Israel não há feitiço. Eu tenho melhorado cada dia, estou ficando cada dia mais forte. Amanhã eu vou trabalhar, amanhã é meu primeiro dia de serviço, eu estou muito feliz. Eu quero que Deus continue na minha vida do jeitinho que eu sou. Ele me ama do jeitinho que eu sou sou uma carta lida em cada lugar que eu chego. Eu procuro mostrar o meu melhor e também mostrar minha fraqueza, porque ninguém é perfeito. Tem dia que eu levanto malzona, mas eu sei que Deus tá na minha vida, eu sei que Deus vai continuar a obra dele. Eu vim passar só mais essa mensagem e queria dizer para vocês que vocês busquem o Espírito Santo, porque na palavra do Senhor fala assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente,
quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E então isso que é mais fácil. Se você estiver fora da igreja, é mais fácil Deus te abençoar. Você fora da igreja, frio, acabado, assumindo que você está fraco, do que dentro da igreja, estando morto, indo lá todos os dias na igreja, mas indo lá só de uma forma simbólica, buscando a Deus só ali. Busque intimidade com Deus a todo momento. Busque intimidade com Deus no seu levantar, no seu dormir. Não seja um crente morno que só busca Deus na igreja, porque Deus tem coisas muito melhores para você. Se sua vida tá boa, se você acha que sua vida tá suficiente assim, eu quero te falar que Deus tem obras maiores. Ele quer te dar vida e vida em abundância. Ele quer te livrar de todo o mal. Tem coisas muito ruins acontecendo já no mundo, e a tendência é piorar. A gente tem que buscar o Espírito Santo mesmo, buscar Deus, porque aqueles que estão em Deus não vão sofrer. Eu sei que eu passo por muita tentação, eu sei que eu sou muito tentada pelo mal, mas eu acho que eu sou muito vencedora, porque eu tenho filhos maravilhosos, eu tenho uma família linda, na minha casa não me falta nada, ainda que eu ganhe, ainda que seja doação. Como esses dias eu tava com uma única caixinha de leite, uma única, era única. As crianças até estavam na minha mãe. E eu falei, Deus, por favor, cara, prepara, o Senhor sabe que eu preciso do alimento para meus filhos. E Deus tocou na madrasta da Brisa. Nesse mesmo dia ela veio em casa, trouxe tudo que minha filha precisava de leite, de Neston. A minha mãe também me mandou R$50 para me ajudar. E é assim, porque as nossas lutas a gente tem que viver em oração, não é reclamando. Então, quando eu vejo as coisas em casa faltar, eu não reclamo mais, eu dou glória a Deus, eu falo, Senhor, aleluia. Porque se eu estou passando por dificuldade, se o diabo está se levantando na minha vida, é porque está funcionando, é porque eu estou no caminho certo. E eu sei que tudo isso vai passar, é só uma fase. E, cara, o que não mata fortalece. Quando eu voltar, vou voltar muito mais forte. Eu sei que eu vou pregar muita palavra do Senhor ainda, porque eu sei que é um sonho, é uma promessa na minha vida. Não sei em qual igreja, não sei se numa igreja, porque eu tenho meu canal, eu tenho um lugar que eu posso falar da palavra de Deus. Vou colocar o nome do canal de PCC, Primeiro Canal de Cristo, Unidos com Cristo. Eu não sou de religião, eu não sou de Paulo ou de Pedro, eu sou de Jesus Cristo. E é com ele que eu quero fechar, e é dele que eu quero falar, mas eu quero falar de uma forma humana, eu não quero falar de uma forma que as pessoas ou pregam só salvação ou pregam só condenação. Eu quero falar a verdade, eu quero falar aquilo que é real, aquilo que eu vivi. Eu posso pregar de um Deus que eu vivi, um Deus que está na minha casa, um Deus que mudou minha vida, um Deus que mudou minha história, um Deus que mudou minha família, um Deus que está mudando mais ainda a minha família, e mudou minha casa e agora está mudando a minha